Senhor na epístola de Paulo aos Filipenses. Estamos fazendo exposição sequenciada dessa carta. E hoje vamos ler a partir do final do verso 18, onde creio é uma continuação, é o início do verso 19, e ler até o final do verso 26. Então, Filipenses 1, a partir do finalzinho do verso 18, a última sentença, até o verso de número 26. Diz assim então a palavra do Senhor: Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e outro estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém. Até aqui a leitura da Santa Palavra do Senhor. Vamos mais uma vez invocar o nome do Senhor em oração. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças por mais um dia que o Senhor criou, para o louvor, para a glória, para a adoração do teu santo nome. Pai, te damos graças porque o Senhor tem falado conosco. Te damos graças porque temos a tua palavra diante de nós, que nos revela, ó Pai, os mistérios da piedade. Nos fala, ó Pai, de coisas tão importantes, dizem respeito à nossa vida e até mesmo à nossa morte. Lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê ouvidos atentos, olhos bem abertos, para contemplar e ouvir as maravilhas que o Senhor tem para nós. Pai, dá-nos uma disposição de fé e de arrependimento para receber a Tua palavra, com humildade, com prontidão para obedecer, como alimento para as nossas almas. Ó Senhor, vem e descendenta as nossas almas. Dá pão ao faminto, dá força ao cansado, levanta o pobre e o desvalido do monturo e o faz assentar no meio de príncipes. Pedimos, ó Pai, que pela Tua graça o Senhor conceda a cada alma, começar de mim, aquilo que necessitamos. E Pai, existe uma coisa somente, que a nossa alma nela e necessita, sim, a pessoa bendita do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Concede-nos o Teu Filho, em toda a sua grandeza, dimensão, possamos nos alimentar dEle, viver nele, por meio dEle e para Ele. Instrui-nos, ó Pai, no caminho que devemos andar. Dá sabedoria ao Teu servo, para falar da Tua parte. Concede-me o Teu Santo Espírito, ó Pai, e também a todos aqui, para que possamos dar ouvidos à Tua palavra. Ele, que é o pregador por excelência, possa falar aos nossos corações e nos fazer compreender, abrir os olhos da fé para enxergar as maravilhas da Tua lei. Sustenta-nos, ó Pai, lhe suplicamos assim, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida que vivemos
É uma vida cheia de dificuldades, perplexidades, demandas de todos os lados puxam a nossa atenção. A vida, como costumamos escrever, é muito corrida. Quando alguém lhe pergunta, e aí como vai a sua vida? Geralmente respondemos, naquele corre-corre do dia a dia. É assim que geralmente temos descrito a nossa vida. São tantas demandas, demanda no trabalho, na família, com a esposa para com os filhos, na sociedade. A impressão que passamos é que a vida é como se fosse, vivemos a vida como se fosse um malabarista, tentando manter as diversas bolas no ar o tempo todo para que nenhuma delas caia. Muitas prioridades, muitas dificuldades. E no meio dessa loucura da vida moderna, é muito fácil e muito comum perder o foco, perder a perspectiva do que realmente importa, do que a vida diz respeito. Vivemos constantemente com a preocupação de não deixar nenhuma bola cair, sem gastar tempo para refletir sobre a vida. O que é que estamos fazendo com as nossas vidas? O apóstolo Paulo, nessa carta, desde o início da nossa exposição, tem nos mostrado que existe uma prioridade em todas as coisas, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tivemos a oportunidade de ver que ele mostrou para nós, para os filipenses também, que o Evangelho é a essência do relacionamento da igreja. Os filipenses eram parceiros, sócios com Paulo na causa do Evangelho. Vemos também que o Evangelho é a essência da perseverança dos santos, no verso 6. Aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Evangelho é a essência do seu trabalho, do trabalho de Paulo, era a sua vocação. Ele estava incumbido da defesa do Evangelho. Era a essência do seu sofrimento. As suas cadeias, as suas algemas, a sua prisão, era em Cristo, para fazer conhecida por meio de toda a guarda pretoriana que Cristo é Senhor e não César. Cristo, a essência de toda a pregação. Ele nos mostrou, falando da rivalidade entre pregadores de Roma, de que o que importa, acima de todas as coisas, é que Cristo seja pregado. E agora, continuando a carta, o apóstolo Paulo nos leva a um pico de um monte. Se ele nos já tinha mostrado em diversos aspectos da vida que Cristo é a prioridade, que Cristo tem a proeminência, agora ele nos leva no pico do Monte Everest para nos mostrar a visão de todas as coisas e nos dá declarações a respeito da excelência da vida e da morte. Talvez nos sermões anteriores os irmãos tivessem alguma dificuldade de se relacionar. É sobre pregadores. Eu não sou um pregador, então como se aplica à minha vida? Mas agora ele fala a respeito de todo mortal, nesses termos. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E o apóstolo Paulo, então, nesses termos, fala para nós, conosco, aquilo que queremos considerar sobre o seguinte tema: a essência da vida e o lucro da morte. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo tem feito nessa primeira sessão dessa carta, os irmãos devem estar lembrados, é dar um relatório da sua situação em Roma para a igreja dos filipenses. Eles eram sócios de Paulo, por assim dizer, na causa do Evangelho, e ele queria relatar o que estava ali acontecendo. Ele estava preso, e assim ele narrou os fatos, falou das suas cadeias, falou da propagação do Evangelho por meio da guarda pretoriana, da questão da rivalidade entre os pregadores em Roma, explicou os fatos, deu a sua perspectiva a respeito desses fatos, e a sua perspectiva a respeito da sua situação passada e presente era de que as coisas estavam indo muito bem, a despeito das aparências, a despeito dele estar preso em cadeias, o Evangelho estava progredindo. E assim ele muda um pouco a perspectiva dos filipenses em relação àquela situação. E talvez os filipenses, ouvindo a explanação de Paulo, tivessem sido persuadidos. Ok, não percebemos os fatos por esse ângulo, mas agora que você, Paulo, tem nos falado, eu posso entender como esse sofrimento tem contribuído para o Evangelho.
aquelas coisas que lhes aconteceram, tudo bem, foi para o progresso do Evangelho, mas e agora? E a partir de agora? E o futuro, Paulo? Você está ainda debaixo de uma sentença? Está ainda aguardando um julgamento em Roma? Mas e aí? O que vai lhe acontecer? Você ainda mantém essa atitude otimista diante das opções que lhe aparecem? E assim ele responde. É nesse contexto que ele continua esse relatório. E a primeira coisa que ele fala, aqui no final do verso 18, é que com a contemplação das opções no futuro, a sua alegria não seria demovida. Pois ele fala, sim, sempre me regozijarei, continuarei a me regozijar, não só na contemplação das coisas passadas e presentes, mas do futuro. O apóstolo Paulo, embora fosse um apóstolo, não sabia o que lhe iria acontecer. Ele não tinha certeza do resultado do julgamento, porém ele tinha uma convicção de que, seja pela vida, seja pela morte, o Senhor haveria de trazer a ele libertação. Ele estava sustentado pela oração dos filipenses, no verso 19, estava sustentado pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, e tinha convicção de que não importa o que lhe acontecesse, ele seria liberto, ele teria libertação. A libertação que Paulo faz referência aqui não é necessariamente a libertação da sua prisão em Roma, porque mais adiante ele fala que quer pela vida, quer pela morte, Cristo será engrandecido. O que ele contempla é a sua libertação escatológica, por assim dizer. Ele passa diante do tribunal de Roma, ou de César, e contempla o tribunal celestial. Ele fala, minha libertação é certa. O meu futuro está nas mãos de Deus. Serei salvo. Não importa, quer eu morra nas mãos de César, quer eu viva, eu serei liberto. E assim Cristo será engrandecido pelo meu corpo. E assim, para justificar essa sua abordagem, para justificar esse seu otimismo, sua perspectiva perante os fatos que ainda iriam acontecer na sua vida, ele explica aquilo que poderíamos dizer é o seu lema de vida, e lema de morte também. O seu moto, aquilo pelo qual ele guia a sua vida e dá a ele esse lastro, esse fundamento para viver sempre se regozijando na presença do Senhor. E ele faz isso nesse glorioso verso 21. Porquanto, para mim, o viver, Cristo, e morrer, lucro. O apóstolo Paulo fala aqui do que é a essência da sua vida, daquilo que significava o seu dia a dia e também a sua morte. E meus irmãos, a vida para o apóstolo Paulo era nada mais, nada menos do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo era o fundamento da vida de Paulo, era o centro da vida de Paulo, era a sua direção, era o poder da sua vida. O sentido da vida de Paulo estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Spurgeon comenta da seguinte maneira sobre a vida de Paulo, ele fala assim: se Paulo vivia, ele vivia para conhecer mais a Cristo, estudando a sua pessoa, para crescer no conhecimento do seu Senhor e Salvador. Se ele vivia para imitar a Cristo, para se conformar mais e mais à sua imagem e semelhança. Se ele vivia para que Cristo fosse cada vez mais conhecido de outras pessoas. Se ele vivia para ter cada vez mais prazer e proveito em Cristo, a fonte de toda alegria. Assim Paulo dizia, para mim, viver é Cristo. Essa expressão que temos aqui no verso 21, para mim, o viver é Cristo. No original, não temos o verbo de ligação é. A expressão é simplesmente, para mim, viver Cristo. É como se o apóstolo Paulo parasse por um momento e refletisse de que modo ele explicaria para os filipenses a essência da vida, e fala, não me preocupo com a vida, com a morte, porque para mim viver, como eu posso responder, viver é Cristo.
Podemos assim então colocar qualquer verbo entre o viver e Cristo de forma a completar o sentido. Viver é Cristo. Viver é baseado em Cristo. Viver é para Cristo. Viver é por meio de Cristo. A vida em todo o seu sentido, em todas as dimensões possíveis e imagináveis, é explicada, tem a sua significação, tem o seu valor em Cristo. Qual o propósito de viver, Paulo? Cristo. Em primeiro lugar, podemos dizer que viver é Cristo, porque sem Cristo não há vida. Em uma forma muito ampla, muito abrangente, Cristo é a vida de todo homem e de toda mulher. A palavra fala que Ele é o autor da vida. Alguns não confessam a Cristo. Aliás, alguns nem sabem da existência de Cristo. Porém, a sua vida na carne, o seu fôlego de vida, cada batida do seu coração, tem a sua existência nas mãos de Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. Em Colossenses lemos que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Ele é o oleiro que tem poder de criação. E assim, de forma muito ampla, o relativismo já está excluído. Talvez você dissesse, para mim, viver é Cristo, para Paulo, sim, mas para mim não é. Essa é a sua opção. Mas a vida de todo homem está na mão de Cristo. Quer para honrá-lo, quer para desonrá-lo. Ele é possuidor da vida de todo homem. Quer você o confesse, quer você o despreze, você pertence a Ele. Ele tem direito sobre você. A sua vida só é vida por conta de Cristo. Porém, o que Paulo quer dizer aqui é algo um pouco mais detalhado. Quando ele fala para mim o viver é Cristo, o que ele quer dizer realmente é que para ele, viver é viver para a honra e para a glória de Cristo. Como oleiro, Cristo tem direito sobre a massa. Ele cria vasos para a honra e vasos para a desonra. Ambos os vasos pertencem a Ele. No dia que Ele quiser, Ele pode esmagar em pedaços e trucidar qualquer vaso que Ele queira. A vida é dele. Porém, Paulo diz: a minha vida é para a honra de Cristo. A essência da vida que é digna, que vale a pena viver, é viver para a honra e para a glória de Cristo, é ser um vaso de honra. E é isso que ele fala aqui no verso 20. Ele diz: como sempre, com toda ousadia, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. O meu corpo é para a honra de Cristo. O meu corpo, a minha vida, essa vida que tenho nessa carne, é para viver, para glorificá-lo, honrá-lo, engrandecê-lo, magnificá-lo. Em todos os termos que podemos imaginar, Paulo vivia de modo a que Cristo fosse exaltado. Qual o fim principal do homem? Diz o catecismo: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Catecismo de Heidelberg, já citamos aqui, pergunta 1 também: qual é o meu único consolo na vida e na morte? O que é para mim o viver e morrer? Que não pertenço a mim mesmo, mas de corpo e alma pertenço ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço. A minha vida é para Ele. Vivo para a glória dEle. E o que é viver para a glória de Cristo? Queremos dar 3 pontos. Primeiramente, viver para a glória de Cristo é viver em Cristo. Viver em Cristo como Salvador. Aqueles que não estão unidos a Cristo pela fé não o glorificam. São vasos de desonra. O desprezam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem estar unidos a Cristo, a nossa vida é morte. Embora estamos vivos, estamos mortos. A Bíblia fala que Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, vida espiritual, unindo a Cristo, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Em união com Cristo pela fé, por meio da sua morte, a vida é comunicada a nós. João fala o seguinte: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti,
o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se queres glorificar a Deus, se queres ter uma vida digna de ser vivida, é preciso estar a Cristo, é preciso abraçá-lo pela fé. Spurgeon fala o seguinte: Jesus era o fôlego, a alma de sua alma, o coração de seu coração, a vida de sua vida. Sem Cristo a sua vida não é vida. Sem Cristo a sua vida é morte. Queres glorificar a Deus? Precisa viver em Cristo, abraçá-lo pela fé. Mas também viver para Cristo, para a glória e para a honra dele, significa também viver por meio de Cristo. Não só viver em Cristo, nele como um fundamento e o princípio da vida, mas também viver por meio dele. Cristo não é somente aquele que dá vida e nos deixa viver, e nos abandona, mas cada aspecto da vida, espiritual e terrena, da vida em comunhão com Deus e da vida que vivemos aqui, uns para com os outros, para com o nosso trabalho, cada aspecto da vida deve ser vivida em união com Cristo, por meio dele. Ele é mantenedor e provedor da vida. Todas as necessidades que temos na vida, todas as dificuldades, todas as expectativas que temos na vida, podemos ter o suprimento na pessoa de Cristo. Se precisas de direção para viver, Cristo é a sabedoria, pois nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Se precisa de misericórdia, quem não precisa de misericórdia? Cristo é compassivo, assaz benigno e longânimo. Precisas de felicidade. Todo homem busca felicidade. Em Cristo existem prazeres e delícias perpetuamente. Se precisas de companhia na vida, Cristo é o que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é quem está conosco no vale da sombra da morte. Se precisas de estabilidade na vida, que é cheia de altos e baixos, Cristo é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Nele temos o consolo de que podemos ter a perseverança até o fim. Se estás com medo, Cristo é o leão da tribo de Judá, aquele que vai adiante de nós e luta as nossas batalhas. Ele é o mais valente, o anjo do Senhor. Nele temos o perfeito amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. Se precisas de perdão de pecados, Cristo é a fonte inesgotável de longanimidade, paciência, perdão. Ele é aquele que perdoa 70 vezes 7 o mesmo pecado cometido no mesmo dia, quando confessado em sinceridade. Ele é fonte inesgotável de perdão. Lloyd Jones diz o seguinte: toda e qualquer exigência que eu faço da vida é plenamente satisfeita na pessoa de Cristo. O que você espera da vida? Quando você acorda, todos os dias, qual é a sua expectativa para com aquele dia? Cristo é a fonte para lhe dar a provisão para aquele dia. Tudo que você precisa nele, qualquer exigência que você faça da vida, será plenamente satisfeita na pessoa de Cristo. Como rei, ele luta as nossas batalhas. Como profeta, ele nos guia a toda a verdade. Como sacerdote, ele intercede por nós, sentado à direita de o Pai, dia e noite, para que a nossa fé não desfaleça. Viver sem Cristo é como ter que cozinhar sem alimentos. É como ter que respirar sem o oxigênio. A vida sem Cristo é impossível. Lloyd Jones acrescenta no seu comentário que sem Cristo ninguém vive, meramente existe. É uma existência como de uma estátua, que não se move, que não tem significação, que não é capaz de produzir nada para a glória e para a honra de Deus. Mas em Cristo podemos todas as coisas. Nele, unido a Ele, que é a videira verdadeira, temos a seiva para nos fazer verdes, frutíferos para a glória dele. A vida só é vida nele. Porém, o apóstolo Paulo, eu creio, tem algo muito específico aqui. Quando ele fala que viver é Cristo, ele certamente tem em mente que a vida é em Cristo, que a vida deve ser vivida por meio de Cristo. Mas, sobretudo, dado o contexto, eu creio que ele quer dizer que a vida deve ser vivida para Cristo.
A vida é para Cristo. É esse o sentido que ele quer dizer aqui. Que toda a sua labuta, tudo que ele faz, na vida ou na morte, é para Cristo. Ele não tem outro fim na sua vida, não tem outro objetivo em todas as suas ações, em todos os seus pensamentos, em tudo que ele faz, senão para glorificá-lo, para honrá-lo. Ele sabe que o Senhor Jesus Cristo é Senhor absoluto e supremo da sua vida. O Senhor tem uma prerrogativa sobre ele, um direito, não só de criação, mas de redenção. O apóstolo Paulo, em outro lugar, ele fala o seguinte: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E é isso que ele fala aqui. Quer pela vida, quer pela morte, Cristo será engrandecido no meu corpo, porque ele me comprou com preço de sangue. Ele pagou um preço e ele é o meu dono. Como lemos no primeiro versículo, ele é servo de Cristo, Paulo, escravo do Senhor, não tem vontade própria, mas tudo o que ele faz é viver para a glória dele. Ele reconhece que está debaixo da autoridade de Cristo e que tudo o que deve fazer na vida deve estar em submissão à vontade de Cristo. Aos Romanos, no capítulo 14, versos 7 e 9, Paulo diz o seguinte: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Somos dele. A ele pertencemos. Isso significa que o propósito da nossa vida, a essência da nossa vida é agradá-lo, é satisfazer a sua vontade e não viver para si mesmo, para satisfazer os nossos apetites carnais. O apóstolo Paulo aos Gálatas, semelhantemente, ele diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo extrapola os termos para dizer que a própria vida que ele tem já não é mais dele. Ele, embora vivo, com sentidos bem alertas, ele está morto. Ele já morreu para si. Ele já foi crucificado com Cristo. Cristo é quem vive nele. Ele é como se fosse um pequeno Cristo vivendo, uma imagem, um reflexo de Cristo. Tudo aquilo que ele fazia com a sua vida era para agradá-lo. Um teólogo holandês muito conhecido, Abraham Kuyper, disse o seguinte, uma das suas citações mais famosas: não existe nem ao menos 1 centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana que Cristo, soberano sobre todas as coisas, não diga: é meu, me pertence. Tudo aquilo que tem na sua vida, cada centímetro quadrado da sua vida, pertence a Cristo. Sua família, Cristo. Seus filhos preciosos, que você pensa que são seus, Cristo. Seu trabalho, Cristo. Seu dinheiro, Cristo. Seu lazer, seu tempo, suas afeições, seus pensamentos, Cristo. Viver, para mim, diz Paulo, é Cristo. Minha vida é dele. Não há nada que possa reivindicar e colocar o dedo e dizer: isso é meu. Tudo é de Cristo. O apóstolo Paulo coloca nesses termos aos Colossenses, no capítulo 3, verso 17: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Fazei-o em nome dele, dando por ele glória. E se existe uma coisa que o Senhor requer de nós, com clareza, em todo o domínio da nossa vida, que eu gostaria de destacar nessa aplicação, é que busquemos a sua face. De fato, temos aplicações em toda a vida. Se toda a vida é Cristo, poderíamos aplicar em qualquer área. Mas se existe uma coisa especial que o Senhor, como nosso soberano, como aquele que tem domínio sobre nós, exige de nós, é a nossa adoração. É que busquemos a sua face.
é orar, é ler a Bíblia, é buscar a presença dEle pelos meios de graça que Ele nos deu para que tivéssemos comunhão com Ele. O que Ele revelou, o que Ele requer de nós é que andemos humildemente na Sua presença. Os irmãos devem se lembrar de Marta e Maria, que receberam o Senhor Jesus Cristo. Marta estava como uma malabarista, ocupada, muitas prioridades. Arrumar a casa, preparar comida, fazer isso, fazer aquilo. E o Senhor Jesus disse para ela: Marta, você, como malabarista, Marta, está muito ocupada em manter todas essas bolas no ar. Você perdeu o foco, Marta. Você não lembra, esqueceu o que é a essência da vida, Marta. O que é viver, Marta? Viver é Cristo. Viver é aquedar-se aos pés do Salvador, ouvir a sua voz, ter comunhão com Deus triuno. Viver é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que todas as demais coisas serão acrescentadas. Cristo, ou a vida da fé, não é mais uma bola que devemos agora manter no ar. Trabalho, família e agora religião. Vamos colocar todas essas coisas no ar. Cristo é o centro de todas as coisas. É buscá-lo, é abraçá-lo, agarrá-lo e sabendo que com confiança nele, em submissão à sua vontade, ele proverá todas as coisas. Como vai a sua vida devocional? A sua vida é buscar a Cristo? A sua vida é Cristo? Você busca o Senhor todos os dias, ou já perdeu o foco? Acorda, toma café, corre para o trabalho, nem sequer pensa em Deus. Nem sequer dobra os seus joelhos e ora a Ele. Há muito já abandonou a leitura da palavra. Há muito já abandonou a oração. Vir à igreja é uma rotina. Não é a essência da sua vida. Meus irmãos, eu quero desafiá-lo a parar um pouco. Esse é um dia especial para isso. O dia do Senhor é o dia que Ele nos chama para parar e meditar, refletir o que é a essência da sua vida. Faça votos solenes ao Senhor, para que a sua vida seja Cristo. A essência da sua vida se encontre nele. Em tudo que você faça, você possa fazer em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ganhar a vida, como diz o mundo. Vá viver a vida, diz o mundo. Aproveite a sua vida, você só tem uma. Porém, para nós a vida é outra. Para você, Paulo, que é a vida? Viver é Cristo. O Senhor Jesus nos disse assim, em João capítulo 10. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. A abundância dessa vida é estar unido a Ele. O que lhe impede de viver para a glória de Cristo? Talvez você diga, eu não tive a experiência de Paulo. Paulo era um apóstolo. Porém, a única coisa que nos impede de viver a vida de Cristo, de viver para Ele, é a nossa própria rebeldia. O Senhor Jesus disse assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Não quereis vir a mim para terdes vida. Se a sua vida não é viver a Cristo, a culpa é sua. É sua escolha. Você não optou por isso. Você não escolheu viver para Cristo. É claro, dependemos dele, é Ele que abre os nossos olhos. Mas a culpa é nossa. Não quereis vir a mim para terdes vida. O convite da graça está aqui. Toda vez, pregado constantemente por esse púlpito. Venha até Cristo para ter vida. Vida nele, vida por meio dele, vida para ele. Uma vida cuja essência é glorificar, engrandecer, magnificar, honrar o nome de Cristo em todas as coisas. Por isso Paulo poderia se alegrar em toda e qualquer situação. Porque a sua essência, a essência da sua vida estava em Cristo. Porém o apóstolo sabia muito bem que o ideal não se encontra na vida. Na vida, digo, na vida terrena, na vida da carne. Na vida, por causa do pecado, Cristo é vivido não com perfeita integridade. O nosso pecado atrapalha essa comunhão com Cristo. Nos atrapalha, é um obstáculo para que possamos viver 100%, plenamente, a vida de Cristo. E por isso Paulo olhava
para o que estava após a vida. Se a vida era uma corrida para conhecer a Cristo, a morte então era cruzar a linha de chegada. Todo o progresso, todo o esforço, toda a luta, todas as batalhas para mortificar a carne e ser vivo para Deus estariam findados com a morte. Honrar a Cristo seria pleno, não na vida, mas na morte. E assim Paulo acrescenta: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Meus irmãos, que tipo de declaração é essa? Não há nada mais estranho aos ouvidos humanos, especialmente daqueles que têm experiência com a morte, do que chamar a morte de lucro. A morte de fato é algo doloroso, talvez a mais dolorosa da experiência humana. É algo, talvez, poderíamos dizer, não natural, porque a morte não estava na criação. A morte entrou pelo pecado, e pelo pecado a morte. E assim o pecado é dor. Se pegar qualquer pessoa na rua e lhe perguntar o que é a morte, certamente nenhuma palavra positiva virá. Morte é separação, morte é lágrima, é dor. E a palavra de Deus não esconde esses aspectos da morte. A palavra fala que a morte é o último inimigo a ser destruído. A morte será destruída, ela é um inimigo. A palavra fala em Apocalipse que o inferno será lançado num lago de fogo juntamente com a morte. O mesmo destino do inferno será o mesmo destino da morte. O Senhor fala também que no novo céu e na nova terra a morte já não existirá. E juntamente com a morte toda lágrima será enxugada. Não haverá luto, não haverá pranto e não haverá dor. Todas essas coisas, os frutos da morte. Porém o bendito apóstolo contempla não meramente o custo da morte. A morte de fato é muito custosa. Mas nem tudo aquilo que custa muito não necessariamente não trará grande lucro. A morte tem um grande custo, porém o lucro é muito maior. E o que o bendito apóstolo contempla é a despeito de todo o sofrimento que a morte pode trazer, vale a pena. Aquilo que está além da morte é muito melhor do que temos aqui na vida. E assim a morte é lucro, a morte é ganho. Morrer vale a pena para o crente. O puritano Richard Sibbes, ele fala o seguinte a respeito da atitude de Paulo para com a morte. Ele fala o seguinte: Paulo se esforça para adocicar o tão duro e difícil trabalho da morte, fazendo uso de expressões para confortar o coração. Ele fala da morte como um sono, como ir para casa, como deixar para trás o tabernáculo terreno, tudo isso para nos ensinar a sabedoria celestial, para que consideremos a morte, não pela lei da natureza, mas pela lei do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho tem um poder tremendo de transformar muitas coisas. O Evangelho transforma a nossa vida, nos tira de um lamaçal para nos fazer assentar no meio de príncipes. Nos transforma de blasfemos, de inimigos de Deus, para adoradores, aqueles que vivem para Deus. Porém, uma das coisas mais impressionantes que o Evangelho transforma também é a morte. O Evangelho transforma a morte. A morte que para uns é fonte de grande perda irreparável, para aqueles que estão no Evangelho passa a ser fonte de grande lucro. Existe então aquilo que podemos chamar, para aqueles que estão no Evangelho, do lucro da morte. E de que modo então a morte é lucrativa? Em dois aspectos. Primeiro, por aquilo que deixamos para trás pela morte. Aqueles que morrem deixam para trás o mundo com suas concupiscências, com suas tristezas, com as guerras, com as aflições. Deixa para trás as tentações, deixam para trás as tentações para serem tentados. O pecado fica para trás. O apóstolo Paulo exclamou: ó desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por meio da morte estamos livres das concupiscências do olho, concupiscências da carne, da soberba da vida, das lutas diárias, dos espinhos na carne.
dos sofrimentos. Somos livres do maligno. O apóstolo Paulo falou que o Senhor, em certo momento, colocou a ele um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear a cara, para que ele não se exaltasse, não se ensoberbecesse. Pela morte ficamos livres de todos os espinhos, do próprio maligno, todas essas coisas ruins. Mas existe uma coisa que eu creio que o apóstolo Paulo está aqui nos dizendo, que é o grande lucro da morte. O grande lucro da morte é que pela morte deixaremos para trás a fé. A fé, aquilo que é mais necessário para a vida cristã, será deixado para trás por meio da morte. A fé hoje é o nosso bem maior, aquilo que é mais precioso. Mas a fé tem as suas limitações. A fé é como um binóculo que nos ajuda a olhar um objeto que não está presente aqui conosco, que podemos tocar, que ainda está distante. Se os irmãos já usaram um binóculo, sabe do seu poder? De poder enxergar algo que está muito longe, mas sabe das dificuldades. De focar, de alinhar as lentes, e de qualquer desviozinho já perde o objeto do campo de visão. Assim é a fé. A fé é uma grande luta, mantê-la viva, focando, olhando com firmeza para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porém, um grande lucro da morte é que ao morrer, a fé será deixada para trás. E isso ele evidencia aqui no próximo versículo. Mais adiante ele fala que ele tem um desejo de partir e estar com Cristo. Ora, mas Cristo já não estava com o apóstolo? Certamente estava. O apóstolo Paulo falou no verso 19 que ele já tinha recebido a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Cristo estava com Paulo, Cristo está presente em nosso meio. Hoje aqui temos a convicção, Cristo está em nosso meio. Porém cremos pela fé. Não podemos olhá-lo com os nossos olhos, não podemos abraçá-lo, contemplá-lo, apenas vê-lo pela fé. A ardente expectativa do apóstolo Paulo, aquilo que representava o lucro da morte, era deixar a fé para trás e abraçar o Senhor Jesus Cristo, estar com Ele. Sem a fé, poder olhar nos seus olhos, poder ver a sua face, poder abraçá-lo. Meus irmãos, nós somos humanos. O Senhor nos criou com sentidos, a visão, o paladar, o tato, a audição. E como homens, não conseguimos sentir plena satisfação em nada enquanto não exercemos os nossos sentidos. Por exemplo, se eu lhe falar a respeito de um prato muito saboroso, descrever para você o sabor, as texturas, excelência do gosto, você ouviu com os ouvidos a respeito desse prato, e tudo isso, ouvir essa descrição, lhe faz ansiar para querer mais. Se eu trago para você o prato, aquele prato que eu descrevi, ele coloco diante das suas narinas, você já pode cheirar e sentir o aroma. Mas você é homem. O seu desejo não é tão ficar satisfeito com a descrição ou com o aroma. Você quer devorar aquele prato. Você quer colocar na boca. Você quer sentir o gosto. Mas você não está satisfeito com isso. Enquanto você não ingeri-lo, enquanto você não comê-lo e sorvê-lo para ter os nutrientes espalhados pelo seu corpo, você não estará satisfeito. Provar um prato, degustar um prato com a nossa boca, é incomparavelmente melhor. É algo muito mais sublime, muito mais prazeroso do que ouvir a descrição. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Que pela morte nós vamos poder interagir com Cristo, com tudo que somos. Imediatamente ao morrermos, a nossa alma estará na presença de Cristo, em comunhão direta. Não sabemos como isso se dá, mas acontecerá. A nossa alma não precisará de fé para contemplar a Cristo. Porém, na ressurreição, estaremos com Cristo em toda a potencialidade do nosso ser. E é isso que Paulo fala mais adiante. No capítulo 3, do verso 11, ele fala do seu anseio para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. E para quê? Para ter o seu corpo de volta meramente, poder correr e pular por aí? Não. Para que no seu corpo
na sua essência, como homem, como criado por Deus, ele poder gozar de Cristo, poder abraçá-lo. E Paulo poderia dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de Jó: revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade desfalece o coração dentro de mim. A morte é grande lucro, porque estaremos com Ele, veremos Cristo face a face. Da parte do Senhor também é precioso. O Senhor Jesus disse, o Senhor Deus disse em Salmo de 116, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor também anela por essa comunhão, anela por estarmos na sua presença. O Senhor Jesus, a minha oração é que onde eu esteja, estejam também aqueles que o Senhor me deu. E agora Cristo está nos céus, foi para preparar morada para nós, e Ele aguarda o momento certo para estarmos na presença dEle. Meus irmãos, a morte para o crente é o maior de todos os meios de graça. O meio de graça é aquilo que o Senhor nos deu para termos comunhão com Ele. Pela Bíblia, nós ouvimos as palavras do Senhor, temos comunhão com Ele. Pela oração, outro meio de graça, falamos com Deus. A nossa alma se derrama na presença do Senhor em expressões nossas. Pela pregação da palavra também, pelos sacramentos, somos trazidos pela fé à presença de Deus. Mas nada dessas coisas tem o poder que a morte tem para nos trazer à presença do Senhor. A morte é o maior de todos os meios de graça. Pela morte entramos na presença dEle. A fé não é mais necessária. Palavra, não sei, talvez não seja mais necessária. Estaremos com Ele face a face. Por que o apóstolo Paulo poderia falar com tanta convicção? Como é que ele sabia? Bom, por um lado, o apóstolo Paulo era um homem de fé. Fé forte, fortalecida no Senhor. Cria nas palavras do Senhor. Porém, por outro lado, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo teve uma vantagem, que podemos dizer que nós não tivemos. O apóstolo Paulo nos fala em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, a respeito de uma experiência que ele teve, que nem ele sabe explicar direito. Se no corpo, se fora do corpo, não sei, ele fala, mas ele foi ao assunto aos céus e viu coisas que não é lícito mencionar a mortais. O próprio apóstolo Paulo não sabe, ele nem explica, mas ele viu. Ele viu que está além da morte. Ele viu, depois de subir todo esse monte da morte, cruzar o rio, todo o sofrimento, todo o custo da morte, ele viu que estava além e voltou para nos dizer, vale a pena, o que está ali, eu fui primeiro, olhei e vi, e vale a pena, o lucro é grande. Você acredita no testemunho do apóstolo Paulo? Você tem saudade de Cristo? Ele voltou, ele falou, ele foi, viu, ele nos disse que vale a pena, que o que está lá é lucroso, fonte de grande lucro. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que Ele tem preparado? O seu Filho. Não sabemos exatamente, mas sabemos que tem que ser a respeito de Cristo. Ah, se soubéssemos o que viria, seja pelo testemunho do apóstolo, seja pela fé, pelo testemunho das Escrituras, se soubéssemos, se tivéssemos convicção do que estava por vir, do além da morte, estaríamos prontos para morrer 1000 mortes, como Jacó, conhecedor da beleza de Raquel, enamorado por ela, não achou penoso trabalhar 7 anos para recebê-la, foi como que poucos dias, se soubéssemos a beleza do nosso Salvador. O grande lucro que era estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Estaríamos dispostos a morrer 1000 mortes. 1000 mortes não nos assustariam para estar com Cristo. Assim eu lhe pergunto, você está pronto para morrer? A morte é para você uma opção atraente, desejável? Isso não é sentimento de suicida. O suicida está desgostoso com a vida, quer pôr o fim com a sua existência, e não está preocupado com além da morte. Tudo o que ele quer é acabar o seu sofrimento. Isso é um sentimento de um verdadeiro cristão. Ver a morte como fonte de grande lucro. Calvino fala o seguinte:
Ninguém tem progredido bem na escola de Cristo, senão aquele que aguarde com grande regozijo o dia da morte e da ressurreição final. Ninguém terá progredido bem na escola de Cristo, senão aquele que aguarde com regozijo o dia da morte e o dia da ressurreição final. Você tem medo da morte? Fato, em parte eu entendo. A morte tem um grande custo, mas contemple o lucro. Pela fé, olhe além do custo e contemple o lucro. Meus irmãos, a morte é um mordomo de Deus, que vai tirar as nossas vestes sujas, os nossos trapos, e vai nos revestir das vestes brancas e nos encaminhar para Cristo. A morte, que era o nosso inimigo, agora é o nosso melhor amigo. É o amigo do noivo que nos leva à presença de Cristo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O que você me pode fazer mal, morte? Ah, nada. Aquilo que era meu inimigo, agora só pode me fazer bem. Você tem medo da morte? Tragada foi a morte pela vitória. E qual é a melhor forma de se preparar para morrer? A melhor forma de se preparar para morrer é viver para Cristo. Se a sua vida não é Cristo, a sua morte não é lucro. A melhor forma de se preparar para morrer, diz Spurgeon, numa citação que quero ler agora para vocês, é morrer todos os dias. É praticar a morte diariamente, para que o grande dia da morte, quando ele chegar, você já está pronto. Deixa eu ler essa citação para os irmãos. Spurgeon diz o seguinte: nenhum homem acharia difícil morrer, se ele morresse todos os dias. Ele já teria tanta prática, que teria que morrer apenas mais uma vez. Como um cantor que já ensaiou tantas vezes as notas de um concerto, que já é perito na sua apresentação, quando chegar o dia do espetáculo, tudo que ele tem que fazer é tocar as notas mais uma vez. Bem-aventurado aquele que cada manhã desce até a beira do Rio Jordão e caminha até o córrego para ter comunhão com Cristo, morrendo a morte do Senhor, sendo crucificado na sua cruz e voltando para a vida na sua ressurreição. Quando o dia chegar, onde ele terá que subir ao monte e encarar a sua morte, ele viajará por um caminho que já lhe é familiar. Tal pessoa conhece muito bem os caminhos do mapa da morte. Você já morreu com Cristo. Sua vida está oculta nele. Você conhece os caminhos do mapa da morte. Então você está preparado para morrer. Certamente o seu coração não se amedronta da morte. Estou crucificado com Cristo, diz Paulo. Conheço os caminhos da morte, diz Paulo. O mapa da morte eu posso desvendar com um olhar. Não preciso de GPS. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Em último lugar, o apóstolo Paulo nos fala da vida. A vida é Cristo. Morrer é morte, incomparavelmente melhor estar com Cristo. Mas então, o que escolher? A vida ou a morte? O apóstolo Paulo medita sobre essa situação, a partir do verso 22. Ele fala que está constrangido de um e de outro lado. Ele não sabe o que escolher, ele vê benefício dos dois lados. Tanto da vida tem benefícios. Morrer é muito melhor, é incomparável. Morrer é muito melhor. Para mim, diz Paulo, morrer é puro lucro. Para que eu quero viver? Quero morrer. Porém, a despeito de tudo isso, a despeito de que Cristo é muito melhor estar com Ele sem a fé, poder abraçá-lo, Ele faz uma escolha. Ele escolhe pela vida. E qual é a razão? Ele nos diz aqui, verso 24: por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Diante da escolha daquilo que é infinitamente melhor, que é estar com Cristo e viver para Cristo em benefício da igreja, o apóstolo Paulo naquele momento opta por viver para a igreja. Por causa da igreja, por causa dos irmãos que estão unidos a ele no mesmo corpo, Paulo escolhe ficar. Ele escolhe a vida. Não porque ele estava com medo de morrer, certamente, mas porque ele ama os irmãos. Porque a sua incumbência é viver para os benefícios dos irmãos.
em unidade com a igreja. Ah, meus irmãos, quão importante para nós é compreender isso. A fé cristã não é uma fé individualizada. Individualmente, considerando apenas o seu próprio benefício, muito melhor, vou partir e estar com Cristo. Porém, o benefício do corpo é mais importante do que o benefício dos interesses pessoais, por mais santos e celestiais que sejam as minhas aspirações. Fazemos parte de um corpo e devemos olhar o benefício do corpo. Ele fala: convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e para o gozo na fé, para que aumente em vós o motivo de vos gloriardes em Cristo. Meus irmãos, aqui temos algumas aplicações dessa escolha do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, fica de todo excluída a vida monástica, que é a vida isolada, eu e Deus. Você não é você e Deus, é a igreja e Deus. Cristo não veio para salvar você, em certo sentido, Ele veio para salvar a sua igreja, da qual você, pela fé, faz parte. Ele salva um povo, e você faz parte dele. Você não pode viver isolado do corpo. Você não pode viver como se vivesse apenas para Deus e nada tem a ver com a igreja. Você precisa se misturar com o povo. Seu costume, o costume de Paulo, era de se embrenhar, de se enfurnar, de se misturar com a igreja. A igreja era a sua vida. É claro que é momento de estarmos a sós com o Senhor. É momento de solitude, de fechar a porta do quarto, de orar a Ele, de ter comunhão com Ele em privado. Mas a vida cristã como um todo, ela é vivida na coletividade. Na coletividade daqueles que amam a Deus. E aí eu lhe pergunto, em segunda aplicação, qual o nível do seu amor pelos irmãos da igreja? Você está pronto como Paulo estava, para adiar aquilo que é incomparavelmente melhor? A própria presença augusta de Cristo, em prol do progresso da fé dos irmãos da igreja? Se existe uma evidência clara na nossa própria carnalidade, de que a vida para nós não tem sido Cristo coisa nenhuma, e a morte provavelmente não será lucro, é se a inimizade, desunião, falta de interesse para com os irmãos da igreja. E não sou eu quem digo isso. O apóstolo João colocou em termos muito claros para nós, como ele sempre fazia: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Viver para Cristo é viver em amor com os irmãos, é estar na luz. Se a presença ou a ausência dos irmãos da fé forem indiferentes para a sua vida cristã, tanto faz a vida dos irmãos. Existe algo de muito errado com a sua vida cristã. Está na hora de sentar e refletir, ponderar a respeito da essência da vida e da essência da morte. E eu lhe pergunto, o que é que você tem escolhido na sua vida? Vida ou morte? Certamente, se você é carnal, escolhe a vida. Mas se escolhe a vida, não escolhe para viver a Cristo. Diante desse dilema, Paulo optou por estar na carne, separado da presença de Cristo em prol dos irmãos. E você? Paulo tinha duas escolhas: Cristo ou a igreja. Claro, uma escolha que não é uma dicotomia como um todo, mas naquele momento sim. Às vezes falhamos em dicotomias tão ridículas. Novela ou a igreja? Escolhemos a novela. Descansar um pouquinho mais, estar aqui, fazendo sei lá o quê, ou vir para a reunião de oração, fazer não sei o quê. Eu não preciso dos meus irmãos, não preciso orar, não preciso estar com comunhão com os meus irmãos. Paulo trocou aquilo que é incomparavelmente melhor em prol da igreja. E nós temos optado por aquilo que é incomparavelmente pior em prol da nossa carnalidade. Se a sua vida não é caracterizada pelo serviço ao corpo de Cristo, em amor, em unidade, interesse, você deve ter pouca esperança de que a morte será um lucro. Veja que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, Paulo, viver Cristo, morrer lucro, vida ou morte, igreja. E para você? Essa é a sua convicção? Esse é o princípio da sua vida?
Sua vida está norteada nesses termos. Você pode dizer, para mim também, Paulo. Para mim também. A vida é Cristo, morrer é lucro. Ah, quão diferentes seriam as nossas vidas se contemplássemos ou tivéssemos essa convicção que o apóstolo Paulo expressa aqui nesse verso 21. Teríamos mais discernimento para priorizar. Aquelas bolas no ar seriam muito melhor gerenciadas. Teríamos mais zelo para buscar o Senhor, mais disposição para servir aos irmãos, mais prontidão para sofrer, mais desejo para evangelizar. E o foco aqui da passagem, teríamos mais alegria para viver. Sim, sempre me regozijarei, porque a minha vida é Cristo. Morrer, fonte de lucro. Por isso minha vida é pura alegria. Posso estar em cadeias, posso estar no corredor da morte, esperando o julgamento de César para arrancar a minha cabeça, que eu vou alegre. Porque a minha vida não depende das circunstâncias terrenas. Vida é Cristo, morrer é lucro. É essa a sua convicção. Reflita sobre isso, com seriedade. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos cantar o Salmo 63. Salmo de número 63.